Olá, irmãos, a paz de Cristo, Deus abençoe o nosso dia no nome de Jesus. Os nossos dias que são abençoados, graças a Deus. Eu gosto pela manhã de sempre meditar na palavra do Eterno. Os corruptos do Evangelho, eles dizem que a primícia é dinheiro, é financeiro. Só que quando você vai pegar a palavra primícia e buscar a história da primícia que Deus sempre pediu para o seu povo, é isso. É você colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Então acordou, pega a palavra, vai ler a palavra. Nem que seja 2 versos, medita, faz uma oração a Deus. Essa é a primícia. Sem corrupção, sem dinheiro. É ensinar para o povo correto. O que é a primícia? O que Deus deseja que o seu povo, faça segundo a palavra dele para ele. As primícias de Deus é essa, é lembrar de Deus nos primeiros momentos de tudo na sua vida. Não só ao acordar, mas em tudo, essa é a primícia. Mas os corruptos do Evangelho, eles ensinam para o povo que as primícias é sempre isso aqui, é o financeiro. É você receber seu pagamento, já pegar teus 10%, já tirar a tua oferta. Gente, só a misericórdia. E aí, estudando a palavra do Eterno, eu sempre peço para Deus uma palavra assim, de início do dia. Às vezes, Deus me dá uma canção e eu louvo essa canção. Do modo que Deus entrega para mim, eu louvo a Ele. Já escrevi canção assim, porque o Espírito Santo de Deus me deu tudo. Toda a ornamentação de uma canção, e aí eu vou para o trabalho louvando a Ele. Essa é a minha primícia. E a primícia de hoje, eu pedi a Deus uma palavra, já que eu estou de folga no dia de hoje, e quando eu abri a Bíblia, olha o que saiu, presta atenção, vamos lá buscar dentro da palavra, que eu separei aqui no WhatsApp, onde eu separo as minhas canções, a palavra para estudar. Olha o que Deus me deu. Jeremias capítulo 23, verso 14. Olha o que está escrito aí a palavra. Diz assim: mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultério e andam com falsidade. Fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Se você pegar todo esse capítulo 23 de Jeremias, você só vai ver Deus falando sobre falsos homens, falsos profetas, falsos cristãos, pessoas que estão introduzidas no meio do Evangelho, se vestem como parece que é, mas não são. Está entendendo? E aí eu achei muito interessante esse verso 14, porque é o que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Olha o que diz o verso 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, cometem adultério. Você sabe o que significa essa palavra aqui, adultério? Você entende o que significa adulterar? Vou explicar para você. Eles pegam a palavra de Deus que está dizendo Y e eles escondem o Y e diz para aquele que não tem conhecimento que a palavra de Deus está dizendo X, A, B, C, D. Está entendendo? Eles que chegaram primeiro, pegaram a primeira palavra, eles cometem adultério, eles adulteram a verdade e Deus está dizendo que isso é horrendo perante Ele. Aí diz: e andam com falsidade, são mentirosos, e fortalece as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Sabe por que quando eles cometem adultério e andam de falsidade, eles estão fortalecendo os malfeitores para que não se convertam da sua maldade? Vou explicar para você. Porque aquele que está no erro, que está no pecado, que não conhece a palavra do Eterno, quando ouve de alguém que diz que é pastor, bispo, cristão, uma palavra, ele acredita e fala: não, se é assim, então vou por aqui. Tá entendendo?
E quando eles chegam lá na frente a ter algum conhecimento, eles falam, mas me ensinaram assim. Olha o adultério aí. Adulteraram a verdade, tá entendendo? Mas o pastor lá falou que era assim. Mas o pastor ensinou assim. E aí essas pessoas não conseguem se converter. E existe outro caminho para você compreender esse mesmo verso 14. Os maus exemplos desses malfeitores, desses falsos profetas, falsos líderes, têm feito com que muitas pessoas, muitos malfeitores, não se convertam também. Porque eles olham assim para aqueles que deveriam deter a verdade, vivendo uma verdadeira mentira. Como tem vários escândalos aí na mídia. Pastor que foi pego no hotel com não sei o que lá. Pastor que estrupou com não sei o que. Isso em todos os campos. Vamos falar da igreja católica também. Tá entendendo? Aí o malfeitor, a pessoa que está lá no mundo do ímpio mesmo, vivendo tudo de errado, ele olha aquele exemplo e fala, eu vou me converter para quê? Como eu ouço vários falarem, eu vou para a igreja para ficar assim, roubando os outros, esses mentirosos, não sei o quê. Mas o péssimo exemplo que nós estamos tendo agora, de um líder maravilhoso, um homem que conhece muita palavra, que me ensinou muita palavra, pastor Silas Malafaia, que perdeu o senso do ridículo e só vive na rede social xingando os outros. O xingamento dele é intelectual, xingando, criticando, falando, tá entendendo? Então, esses péssimos exemplos que vem com adultério. Por quê? Porque você não foi chamado para isso, você foi chamado para viver a verdade. Você foi chamado para ensinar para as pessoas que, no meio de toda a corrupção da terra, existe o certo. Sabe para que a igreja foi chamada? Para ser diferente do mundo. Para que o mundo, procurando uma solução para as dificuldades deles, os problemas deles, olhasse para a igreja e falasse, não, vou ficar com esse povo aqui, porque esse povo é o único povo que você vê que tem coisas certas. Agora, no tempo de hoje, as pessoas olham para a igreja e não querem ser a igreja. Por quê? Porque a igreja está envolvida num bando de coisas que não convém à igreja, que não é da igreja. Por isso que Deus está dizendo aqui nos profetas de Jerusalém. O que significa nos profetas de Jerusalém? Nos profetas de Deus. Porque esse capítulo 23 de Jeremias vai mostrar vários campos, vários tipos de líderes, e não só dos de Deus, mas outros líderes. Deus vai mostrar corrupção geral. E aí quando chega nos seus servos, que fala aqui sobre Jerusalém, diz, e aí no meio do meu povo achei algo horrendo. O quê? Eles estão adulterando, a verdade. Estão vivendo de falsidade, que de fato é tanta falsidade, só a misericórdia. E estão fortalecendo as mãos dos malfeitores para que essas pessoas não se convertam, da sua maldade. Aí continua depois da vírgula. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. O que significa? Sodoma e Gomorra? Tudo de ruim. Prostituição, tudo que você imaginar de coisa ruim, Sodoma e Gomorra. Não é à toa que essa cidade, as duas cidades foram destruídas, porque quando Deus olhou e viu cheirando mal, Deus falou, isso aqui não tem como ficar numa terra que eu criei. Continua, verso 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eis, preste atenção, que lhe darei a comer losna, e lhe farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Olha o que eu acabei de dizer. O que tem acontecido? A igreja que deveria ser aquilo branquinho ali, que todos gostariam de ser igual, poxa, eu queria aquela limpeza, eu queria aquela purificação, o povo não está achando isso na igreja. O povo, pelo contrário, o povo está olhando para a igreja e falando assim, eu não quero ser cristão desse jeito. Por isso que esse verso de número 15 termina, e desse povo, de Jerusalém, saiu a contaminação sobre toda a terra. Algo que não deveria acontecer. A igreja deveria ser a diferença, o divisor de águas neste mundo, mas quando você olha também para a igreja, está tudo igual, está comum, está igual ao mundo. Dá para encerrar essa mensagem assim? Tem bastante ensinamento? Sim. Mas eu quero entrar aqui
presta atenção, com um